Fala pessoal, nessa aula a gente vai começar a estruturar o nosso projeto aqui. Então, como a gente já fez em aulas anteriores, eu vou criar uma pasta onde vai ficar todo o source code do nosso projeto aqui, ou seja, todo o código fonte vai ficar numa pasta aqui chamada src. Eu posso aumentar um pouquinho a fonte aqui pra gente. Então tudo vai ficar dentro dessa pasta que eu acabei de criar, src, a não ser coisas que tem que ficar fora aqui mesmo, como são esses arquivos aqui, que a gente já fez aqui fora. Alguns deles vão ter que ficar aqui fora mesmo. Dentro dessa pasta, a gente trabalhou anteriormente com o modelo MVC, né, com a arquitetura MVC, que seria Model, Controller e Views. Nesse caso, no caso da aplicação da API REST, a gente não vai ter views, né, no caso. É claro que a gente vai responder o nosso cliente com JSON, né, no caso, com dados só. Mas a gente não vai ter HTML, CSS, nada disso. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai criar a pasta de models, como a gente tinha anteriormente. A gente vai criar a pasta dentro de src, que eu estou criando aqui no caso. Deixa eu até aumentar mais para você ver melhor aqui. Depois, quando a gente for mexer com o código, eu diminuo de novo. Então, dentro de src, models, mais uma pasta chamada controllers. E daí, a gente também vai ter mais coisas aqui. Ao invés da gente ter views aqui, a gente só vai ter models e controllers. Como eu te falei, não vai ter CSS, não vai ter HTML. Então, a gente só vai responder o cliente mesmo. Além disso daqui, que a gente configurou, eu vou criar uma pasta chamada config, onde a gente vai jogar todas as configurações da aplicação aqui. A gente também vai configurar o .env posteriormente, para a gente tirar senhas daqui, né? Qualquer tipo de senha, dados sensíveis, a gente vai jogar no arquivinho .env, como a gente fez na aula anterior, nas sessões anteriores. Aqui também eu vou ter uma nova pasta chamada de databases. Database, no caso, né? Não é databases, não. Só base de dados aqui, porque a gente vai adicionar algumas coisas relacionadas com a base de dados aqui. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Provavelmente a gente vai adicionar mais pastas aqui ao longo da aplicação, mas eu estou tentando já deixar a arquitetura aqui pronta. Tentando lembrar de mais alguma coisa para a gente adicionar aqui. Middlewares, né? Então vamos colocar uma pastinha de middlewares. Beleza, acho que só. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai criando aqui. Então a gente já jogou essas pastas aqui dentro de source code, né, no caso. Não tudo está aqui dentro. Beleza, outra coisa que eu já quero fazer é começar a configurar o Express aqui. Para isso eu tenho que instalar o Express, né? Então vou pressionar Ctrl Shift C para abrir um terminal aqui. E eu vou falar npm i express para instalar o Express aqui. Enquanto ele instala, a gente já pode ir trabalhando aqui. Então vou vir aqui no meu app.js que a gente criou anteriormente. E ao invés da gente, como alguns alunos me pediram por mensagem para trabalhar mais com classes, ao invés da gente fazer do jeito que a gente fez anteriormente, eu vou tentar criar tudo, a maioria das coisas aqui com classes. O que não der, a gente não cria, mas o que der para criar com classes, a gente cria com classes. Então aqui eu vou falar import express, lembra que a gente configurou o crazy, né, no caso. Então agora a gente pode falar import express from express. Beleza, feito aqui, a gente vai criar uma class app. E daí a gente vai criar três coisas aqui dentro dessa classe. Um constructor, então constructor. E aí aqui dentro da classe a gente vai jogar um atributo dessa classe aqui, né, chamado de app. Então this.app igual a express. Beleza? Então, feito aqui. Esse foi o básico. Eu falei 3, né? Já vamos criar as outras coisas. Então, vamos criar um método aqui chamado middlewares. E vamos chamar um de routes aqui também. Beleza, criado aqui. A gente tem já, então, o middlewares e o routes aqui. Aqui tá falando que é um erro porque já a gente corrige isso aqui. Lembra que eu te falei que ele ia te reclamar se você não usasse o this dentro de um método de classe? A gente vai resolver isso já. Então vamos chamar o this aqui. Aqui, né, no caso, a gente vai chamar o middlewares e o routes. Então middlewares
e this.routes. Beleza, então sempre que eu instanciar essa classe, isso daqui, o construtor, vai ser executado. Então o app vai ser setado para o Express, o middlewares vai ser chamado e o routes vai ser chamado. Então já vamos corrigir isso daqui. Ó. Em alguns locais a gente não vai poder utilizar a palavrinha this. Até que aqui a gente vai utilizar, porque a gente vai falar o seguinte. This.app.use, lembra que app é o Express, né, no caso. Então a gente vai configurar o Express aqui no middlewares. Lembra que isso aqui está sendo chamado dentro do construtor. Então this.app.use, vamos falar Express, e aí já vamos configurar as coisas URL encoded, e aí daí aqui a gente vai jogar aquele extended true, né? Que é como a gente fez anteriormente nas aulas anteriores, nas sessões anteriores, só que agora a gente está trabalhando com classes. Então, this.app.use, a gente também vai jogar o express.json, que é importante para a nossa aplicação, porque a gente, na grande maioria dos casos, a gente vai trabalhar com JSON, mas eu estou colocando isso aqui porque a gente também vai receber outras coisas, por exemplo, de formulários, enfim. Então, agora, a gente precisa também configurar as rotas aqui. Eu não sei se a gente vai utilizar a palavrinha this, mas já vamos corrigir isso aqui, ó, porque em alguns lugares eu tenho certeza que esse erro vai ficar. Então vamos abrir o nosso eslint.js aqui no caso. Cliquei 2 vezes aqui. E aqui, ó, nesse rows aqui, a gente vai adicionar uma regra falando o seguinte. Deixa eu achar a vírgula aqui. Class-methods use-this como off. E aí vamos ver se já corrigiu. Já corrigiu aqui, agora já não tem mais erro, tranquilo. Beleza, outra coisa que está faltando aqui de fazer é exportar essa classe aqui. Mas é o seguinte, ao invés da gente exportar a classe, onde a gente teria que, no local que a gente importar essa classe, a gente teria que instanciar ela, a gente já vai exportar ela instanciada. Então fica mais fácil para a gente. Na verdade, a gente nem vai exportar ela inteira instanciada, mas a gente vai exportar esse app aqui. Então a gente vai falar aqui embaixo, export default new, né, para instanciar a classe app.app. Então a gente vai exportar só o app, que na verdade é o Express em si mesmo. Aqui a gente só configura o Express e aqui a gente exporta ele. Beleza, feito isso aqui, o nosso app está praticamente pronto, só que a gente precisa de rotas aqui. E aí agora eu lembrei que falta uma pastinha aqui dentro do nosso SRC, que seriam as routes aqui, né, no caso. Então vamos criar essa pastinha aqui, routes. Veja bem, eu estou fazendo aqui muito devagar para tentar fazer você entender que isso daqui que eu estou fazendo, apesar de parecer mais confuso e maior, de você dividir a aplicação em várias pastinhas e várias coisinhas menores, isso é uma excelente prática de programação, certo? Porque daí quando a gente tiver algum erro na nossa aplicação, quando a gente precisar testar a nossa aplicação, tudo está dividido no seu próprio módulo ali, tudo muito fácil de mexer, os erros são mais fáceis de serem encontrados. Então por isso a gente divide a aplicação assim. Além de que, se a aplicação crescer muito, fica fácil expandir ela, né? Ao contrário de que se a gente fizer tudo em um arquivo só, fica praticamente impossível a gente expandir essa aplicação. Beleza, então feito aqui, vamos criar a primeira rota, que é a rota de home aqui, né? Então eu vou criar um arquivo chamado home routes. O pessoal não costuma colocar routes aqui no nome do arquivo, só coloca home porque fica redundante, né, no caso. Se você perceber, realmente fica redundante. Olha só, se eu estou dentro da pasta de routes, é claro que home aqui vai ser rotas da home, né, no caso, porque está dentro da pasta de routes aqui. Só que eu acho que fica difícil de ler, porque se eu criar arquivos só com o nome home, eu vou ter também um controller com o nome home, eu vou ter um model com o nome home, pode ser que eu tenha um middleware com o nome home. Você entendeu? Se eu tiver com esses 4 arquivos abertos, apesar do Visual Studio Code me informar, né, onde ele está, eu acho que fica mais difícil de ver. Eu acho que fica mais fácil colocar o nome do arquivo aqui para eu já saber. Eu já bato o nome no arquivo e já sei que ele é de rotas. Então, home routes aqui. Se você não quiser colocar, não precisa. Aí sinta-se à vontade. Eu gosto de colocar
routes aqui. Mas isso não é um padrão em lugar nenhum, certo? É eu que gosto mesmo. Então, home routes, vou criar... Não vou criar... Eu acho que eu não vou criar model porque a gente ainda não configurou a base de dados. Então, não vou mexer com model por agora. Vou criar um home controller aqui. Então, new file, home. Como a gente vai trabalhar com classes, eu vou criar o controller também com letra maiúscula. Então, home controller, só o H maiúsculo. Lembra que classes começam com letra maiúscula aqui. Classes e funções construtoras. Beleza, então eu criei o home routes e o home controller aqui. Aqui no home routes a gente vai importar o router, né, do Express. Então a gente vai falar o seguinte, import. A gente pode fazer isso direto. A gente poderia fazer assim, ó, import express from express, só te mostrar o jeito que a gente poderia fazer. E eu poderia fazer o router assim, ó, por exemplo, const router igual a new express.router, certo? Essa seria uma maneira de eu fazer isso daqui. E funcionaria, certo? Então, vamos fazer assim, depois... vamos já corrigir isso daqui já de cara, para não perder tempo com isso. Vamos importar só o router, para a gente não precisar colocar express.router. Então, a gente vai fazer import, e aí eu vou fazer destructuring aqui, né, no caso. E aí eu vou importar o router from express. E aí, assim, a gente está importando só o router, né? A gente não está importando mais nada do Express, que é o que a gente precisa mesmo. Então, const router igual a new router. E aí, a gente não pode esquecer de exportar isso daqui. Então, export default router, só. Isso daqui, beleza. Feito aqui, agora a gente pode fazer uma rota aqui, router.get. Vamos colocar a nossa barra aqui e vamos jogar uma função aqui. Apesar de que as funções vão dentro do controller. Então, eu vou só jogar aqui para teste mesmo. Então, vou jogar uma função res. E daí eu vou fazer uma arrow function. Vou falar res.send. Olá, mundo. Olá, mundo. Beleza, feito aqui, o que a gente pode fazer é vir aqui no nosso app aqui e importar essa rota. Então, por exemplo, import home routes from. E aí a gente vai lá naquele local. Então, barra src, barra seria em routes, barra home routes. Beleza, feito aqui, agora a gente já pode falar para as rotas aqui, para o app aqui, no caso, usar essas rotas. Então, this.app.use. E daí a gente vai falar o seguinte. A gente vai falar barra, né, que é a home, e vai chamar o home routes. Beleza, feito aqui, vamos iniciar... aliás, antes de iniciar essa aplicação aqui, tá faltando também a gente fazer o Express escutar em alguma porta, né, no caso. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui no server e vai importar aquele app aqui. Então, esse server aqui que a gente deixou pronto nas aulas anteriores, a gente vai fazer import app from app, ponto barra app, né, no caso. Ponto barra app. E aí, agora sim, a gente pode fazer app.listen. E daí a gente escolhe uma porta. A gente provavelmente vai jogar essa porta para o nosso ponto .env. Mas por enquanto, eu vou fazer só assim, const port igual ao número da porta. 3000 que eu vou colocar. Aliás, vou colocar 3001 aqui nessa porta aqui, por enquanto. Só porque eu estou pensando que eu acho que a nossa outra aplicação estava na porta 3000 lá no servidor, né, no caso. Então, vou colocar na porta 3001 aqui. Então, app.listen, em qual porta? Na port. E daí, vamos criar uma função só para a gente saber que esse aplicativo está escutando já na determinada porta. Então, console.log, só para pular uma linha. Console.log. Vou colocar o seguinte. Escutando na porta. E aí, vou colocar aqui a porta. Port. Eita. Beleza.
Então agora, outra coisa que eu quero fazer aqui é Ctrl mais falar, né? Ctrl mais clique em HTTP. Isso é uma mensagem que eu estou colocando só. HTTP, // localhost, a porta aqui. Beleza, vamos tentar executar essa aplicação para ver se tem algum erro. Eu estou achando que tem algum erro ali. Então, run dev, vamos ver se vai quebrar aqui em algum momento. Ó, escutando na porta 3001, Ctrl mais clique para acessar a aplicação. Mas, na verdade, nessa aplicação eu não quero trabalhar com o browser. Eu quero trabalhar com o Insomnia. Por isso que a gente instalou ele. Então, a gente vai abrir um Insomnia aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui a fonte dele, porque ela está bem pequena. Se eu conseguir enxergar o mais aqui, beleza. Ctrl mais aumenta e Ctrl menos diminui. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou clicar em Create Workspace e a gente vai criar um workspace só para essa aplicação. Eu estou pensando aqui para a gente criar nessa API REST um cadastro de alunos. Então vamos chamar essa aplicação de escola, certo? Como se fosse um cadastro de aluno, onde você tem lá nome, sobrenome, idade, enfim, fotos, se for o caso. Várias coisas de um aluno. Então a gente já está aqui no workspace aqui da escola. Além disso, a gente vai criar uma URL base aqui. Ou seja, a nossa URL base é essa aqui, ó. Localhost, http, localhost, 3001. Essa é a URL base para a gente usar em todos os métodos que a gente for criar aqui. Então a gente vai vir no environment aqui, no caso, a gente vai em Manage Environments. E aí aqui dentro a gente vai criar uma variável aqui chamada de base underline URL. E daí a gente vai colocar 2 pontos aqui e vai colocar a nossa http // localhost 3001. Então essa é a nossa URL. Você vai ver na onde a gente vai utilizar. Isso facilita para a gente não ter que digitar isso aqui a todo momento. Então, done. E outra coisa, se a gente trocar a URL, a gente só vem aqui e troca essa URL aqui, não precisa ir em todos os locais. Beleza. Então, eu vou criar aqui ó, uma pasta, certo? Chamada de home, porque é justamente o local que a gente vai mexer. Então, home. Então, criei essa pasta aqui. Então, vi new folder, e aí criei essa pasta. E agora eu vou fazer as requisições da home. Por enquanto, somente get. Depois a gente faz outras caso necessário. Então vou clicar aqui na pasta, né, no caso, nessa setinha do lado da pasta, New Request. E daí aqui eu vou falar qual tipo de requisição que eu estou fazendo. Essa requisição vai se chamar Index, que é a requisição padrão, no caso, para listar coisas, né? Então essa requisição vai ser no padrão Index, vai chamar Index, né, no caso, e vai ter o método Get. Poderia ser qualquer um desses aqui, ó. Post, put, todos esses tem no Express, a gente já viu isso anteriormente. Mas a gente quer, nesse momento, get. Então vamos dar um create. E daí aqui, na onde está o get aqui, ó, você pode alterar se você quiser, mas a gente vai utilizar get mesmo. Aqui na onde está aqui, eu vou digitar a minha base URL, só esperar um tempinho para aparecer. Olha, já apareceu aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou clicar nela e agora eu vou colocar nada, né? É só minha base URL mesmo. E eu vou dar um send, só para eu ver o que vai ocorrer aqui. Eu vou dar um send e aí você está vendo aqui na lateral a saída da nossa aplicação aqui, que foi esse Olá Mundo que a gente criou aqui, né, no caso. Só que eu não quero, conforme eu te falei, aqui. Eu não quero isso daqui aqui. Eu quero que ele funcione no controller, como a gente fez anteriormente. O nosso controller também será uma classe. Então a gente vai falar o seguinte, classe home controller. E daí a gente vai criar os métodos que são as requisições. Então esse método do controller vai chamar index. E aí vai ter aqui nesse index res, e daí a gente vai responder aqui a mesma coisa. Só que ao invés de responder com send, que a gente fez anteriormente, que é para a gente mandar um texto hoje cru, a gente vai mandar um JSON e aí a gente vai mandar um objeto aqui dentro. Olha que legal, a gente vai falar tudo certo. Por exemplo, tudo certo.
igual a true, verdadeiro. Beleza, então a gente tem este objeto aqui já criado. Com esse objeto criado, eu preciso exportar essa classe aqui que eu acabei de criar, também já instanciada. Por que eu vou exportar a classe já instanciada? Porque, na verdade, eu quero o objeto da instância da classe, não a classe em si, porque eu não quero ter que instanciar essa classe quando eu importar esse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Export. Aliás, não, aqui vai ter que ser assim mesmo. Export default new home controller. A única diferença aqui é que eu preciso exportar instanciado, então eu utilizo o new e coloco os parênteses aqui. Na verdade, nem seria necessário, porque a gente nem tem controller ali. Mas eu estou colocando porque o ESLint vai me xingar se eu não fizer isso. E ele corrige também, se eu apagar aqui e salvar, ele cria os parênteses ali. Então, beleza. Feito aqui, agora a gente vai vir no Home Routes aqui e importar o controller para a gente substituir essa função aqui pela função index do nosso controller. Então, voltando aqui, eu vou dar um import home. No caso aqui, eu não vou importar com letra maiúscula assim, com home controller. Por quê? Porque a minha classe já está instanciada nesse local aqui. Então, se eu importar aqui, vai ser o que vier nessa variável já vai ser um objeto da classe, não a classe. Então, home controller com letra minúscula. From, e daí a gente vai lá no nosso controllers e barra home controller. Beleza, feito aqui, a gente pode agora substituir essa função aqui pelo nosso ponto index. E daí, voltando aqui no Insomnia, a gente mandando novamente. Agora, olha que legal, a gente já está recebendo um JSON aqui formatado. Então, a gente já está meio caminho andado para criar meio caminho andado é mentira, né? A gente só criou a estrutura de pastas aqui. Mas a gente já está começando a ver a nossa API REST funcionar. Todas as respostas da nossa API REST vão ser feitas via JSON. As autenticações, por exemplo, a gente vai ter uma seção de autenticação onde, por exemplo, eu preciso alterar um aluno da escola ali. Não é qualquer um que pode alterar, só usuários logados que poderão alterar. Ao invés da gente trabalhar com sessões, a gente vai trabalhar com tokens. E aí vai ser bem diferente, né? Você vai ver isso quando a gente for trabalhar com isso. Então não se preocupe com isso neste momento. Então voltando aqui, deixa eu ver o que mais que a gente precisa fazer. Então a gente já tem rotas, né, no caso, aqui no nosso app. Deixa eu diminuir um pouquinho que eu acho que foi muito grande aqui. Vou aumentar só a fonte aqui para você ver melhor. Então, o que foi que a gente fez nessa aula? A gente criou uma classe aqui com Express e isso que desencadeou tudo, porque a gente teve que criar a classe e daí vir aqui em rotas, né, no caso, e aí das rotas, como eu tinha que importar uma rota, eu tive que vir aqui em Routes, criar uma rota só para home, e daí essa rota que eu criei só para home, ela desencadeou eu ter que criar um controller para eu jogar aqui no meu método get aqui, que é o mesmo método. E eu acho interessante a gente utilizar o Insomnia, porque você começa a entender melhor esses métodos aqui, porque esse método get tem que bater com esse método get aqui. Se eu colocasse, por exemplo, post, vai dar errado aqui. Se eu enviar, você está vendo cannot post to barra, né, no caso. Por quê? Porque a nossa rota é de get. Então, por isso que a gente utiliza isso daqui, esse get aqui. E você está vendo que a gente está vendo aqui o código, né, o status aqui, que foi de sucesso, né? O código 200 aqui. A gente também vai trabalhar muito com esses códigos aqui. Então, a gente, por exemplo, se a gente fizer alguma coisa onde o usuário precisava estar logado e ele não está logado, a gente poderia trocar esse código aqui para, por exemplo, o código 401. Por exemplo, se eu voltar aqui, ao invés de eu falar sucesso aqui, antes do JSON, aqui, ó, desse jeito aqui, eu posso falar ponto, e aí ponto, eita, cadê o ponto? Ponto status, e daí aqui eu mando o código, por exemplo, código 200 é o código que já vem por padrão, então se eu executar vai continuar ok aqui, né? Mas se eu colocasse 401, que é não autorizado, você vai ver que vai mudar o código aqui, ó, 401 unauthorized, no caso aqui, que é não autorizado. Então, na API REST, a gente vai preocupar muito em mandar esses códigos corretos. Por exemplo, se for uma requisição mal feita, a gente vai mandar o código 400.
Se for esse não autorizado, a gente vai mandar o 401. Enfim, a gente vai trabalhar com esses códigos aqui bastante. Mas também não é nessa aula aqui, eu só estou te mostrando um exemplo aqui. Então, voltando aqui, eu acho que a gente já deixou essa aplicação mais ou menos pronta aqui. Como eu te falei, não sei se a gente vai precisar criar mais coisas, mais pastas aqui. Arquivos, com certeza a gente vai criar, mas mais pastas eu não sei. Mas essa vai ser a estrutura que a gente vai utilizar. Quando a gente for fazer o upload de alguma coisa, acabei de lembrar nesse momento, eu vou criar na raiz aqui uma pasta, nesse momento, chamada de uploads. E daí a gente joga nossos arquivos aqui nessa pasta uploads, fora da pasta src. Uma outra coisa importante que a gente está esquecendo de fazer, na verdade eu já fiz na raiz desse projeto aqui, do curso inteiro, então por isso eu não me preocupo tanto, mas a gente tem que ter obrigatoriamente um git ignore aqui. Caso você pense em enviar sua aplicação para o GitHub ou para algum lugar, a gente precisa criar um arquivo .git ignore, para a gente não mandar essa pasta node modules aqui, por exemplo, node underline modules, para a gente não mandar o nosso arquivo .env, por exemplo, que vai conter senhas de base de dados. Enfim, tudo que a gente não quiser mandar para o GitHub ou para qualquer outro desenvolvedor, a gente coloca no git ignore, falando, olha, ignora a pasta node modules e ignora o arquivo .env também, se tiver mais coisas. Por exemplo, quando eu fizer upload, vai vir imagens JPG ou PNG ou GIF, a gente pode ignorar elas falando .jpg também, tudo .jpg e assim por diante, certo? Mas eu vou deixar para fazer isso quando a gente for trabalhar com isso. Eu vou só deixar aqui pronto aqui, para a gente deixar a estrutura do nosso projeto pronto aqui, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou deixar essa aula aqui assim, lembrando sempre que esses arquivos, como você está vendo aqui, os nomezinhos, que esse arquivo foi modificado, alguns arquivos foram criados, enfim, esses arquivos estão lá no GitHub desse curso inteiro. Então, lá no comecinho, eu te mandei o link desse curso inteiro no GitHub. Então, se você quiser dar uma conferida nos códigos, vai lá no GitHub, entra na pastinha API REST, né, no caso, que você vai ver todo esse código que eu estou escrevendo. Assim que eu termino a aula, eu faço um push de tudo que a gente alterou aqui para lá, beleza? Então é isso. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!